Fala, torcedor palestrino! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bastidores do Verdão. E olha, prepare-se porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente os rumos do nosso Palmeiras para a próxima temporada. Respire fundo, porque a informação que chegou até nós é de deixar qualquer palmeirense em estado de alerta total. Antes de qualquer coisa, preciso que você entenda uma coisa: o mercado da bola nunca dorme. E quando se trata do Palmeiras, as coisas acontecem nos bastidores de uma forma que você nem imagina. Enquanto você acompanha os jogos, treina no final de semana e torce pelo Verdão, a diretoria está tramando movimentos que podem definir se vamos ou não dominar o futebol brasileiro novamente. E acredite, o que está acontecendo agora mesmo pode ser decisivo. Vamos direto ao ponto porque sei que você não aguenta mais esperar. O Palmeiras está de olho em um dos jogadores mais talentosos do futebol brasileiro neste momento. Estou falando de Matheus Pereira, o craque do Cruzeiro que vem fazendo a diferença absoluta no time mineiro. E a situação está ficando cada vez mais favorável para o Verdão. Vou explicar cada detalhe para você entender por que essa negociação pode acontecer de uma forma que ninguém esperava. A situação começou a esquentar depois que o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil. A frustração tomou conta da Toca da Raposa, e foi aí que Pedro Júnior, vice-presidente de futebol e filho do dono da SAF do Cruzeiro, soltou uma declaração que acendeu todos os alertas. Ele admitiu publicamente que o contrato de Matheus Pereira termina em junho de 2026. Até aí, nada demais, certo? Mas o detalhe crucial está no que ele disse em seguida. Pedro Júnior afirmou que as conversas pela renovação estão adiantadas, mas não conseguiu cravar que o jogador vai ficar. Ele apenas disse que espera que Matheus Pereira permaneça no clube. Agora vem a parte que interessa para nós, palmeirenses. Se o Cruzeiro não fechar essa renovação até o final de dezembro, ou seja, daqui a pouquíssimos dias, Matheus Pereira estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro. E o melhor de tudo, sem que o Palmeiras precise pagar um centavo de transferência ao Cruzeiro. Isso mesmo que você ouviu. O jogador chegaria de graça ao Alviverde e a diretoria teria que desembolsar apenas as luvas e o salário do atleta. Leila Pereira e Abel Ferreira estão acompanhando cada movimento dessa novela. A presidente do Palmeiras e o treinador português sabem que não existe nenhum anúncio de renovação prestes a acontecer. Isso deixa a situação ainda mais interessante, porque o Verdão adora esse tipo de operação. Trazer um meia de altíssimo nível técnico, que está no auge da carreira, sem precisar gastar os 76 milhões de reais que valem os direitos econômicos do jogador, é o tipo de negócio que qualquer clube grande sonha em fazer. O Cruzeiro está desesperado. A diretoria celeste sabe que perder Matheus Pereira sem receber nada em troca seria um desastre financeiro e esportivo. O jogador é o principal ativo técnico e financeiro do clube mineiro. Por isso, colocaram na mesa uma proposta de renovação até o final de 2028, com possíveis gatilhos para estender até 2029. A Raposa tenta usar a identificação do atleta com o clube e uma declaração que ele mesmo deu no início de 2025, afirmando que não trocaria o Cruzeiro por outro time brasileiro. Mas você sabe como funciona o futebol, não é mesmo? Enquanto não tem assinatura no papel, qualquer coisa pode acontecer. E o Palmeiras está ali, esperando o momento certo para dar o bote. A diretoria alviverde monitora a situação de perto, sabendo que cada dia que passa sem a renovação aumenta as chances de trazer o craque para o Allianz Parque. Imagine Matheus Pereira vestindo o manto sagrado, jogando ao lado de Estevão, criando jogadas e dando assistências para nossos atacantes. A torcida já pode começar a sonhar com essa possibilidade real. Segundo informações que circularam recentemente, houve um avanço nas negociações entre Cruzeiro e Matheus Pereira. O jogador está satisfeito em Belo Horizonte, adaptado à cidade e mantém boa relação com dirigentes e companheiros de equipe. Mas existe um problema sério. O Cruzeiro ainda precisa resolver uma pendência contratual com o Al Hilal, time saudita, que foi o ex-clube do Camisa 10. O staff do jogador está negociando uma cláusula compensatória com os árabes,
e esse ajuste é considerado fundamental para que a renovação aconteça. Enquanto essa situação não se resolve, o Palmeiras permanece atento. Se a renovação emperrar por causa desses detalhes burocráticos, o Verdão vai estar pronto para entrar na jogada. E vamos ser sinceros, o Palmeiras tem tudo o que um jogador como Matheus Pereira procura. Estrutura de primeiro mundo, chances reais de título, salários competitivos e a possibilidade de disputar a Libertadores em alto nível. É difícil recusar uma proposta assim, mesmo com toda a identificação que ele possa ter com o Cruzeiro. Mas a situação no Palmeiras não para por aí, e agora vamos para a segunda parte deste vídeo, que também vai deixar você impressionado. Enquanto a diretoria trabalha nos bastidores para trazer reforços, aconteceu uma confusão enorme na última reunião do Conselho Deliberativo do clube. E quando digo confusão, não estou exagerando nem um pouco. A reunião era para aprovar o orçamento do Palmeiras para 2026, que aliás foi aprovado no valor de 1,2 bilhão de reais. Mas o que deveria ser apenas uma formalidade virou um verdadeiro campo de batalha verbal entre a presidente Leila Pereira e o conselheiro José Corona Neto. O bate-boca foi tão intenso que virou assunto em todos os noticiários esportivos. Tudo começou quando José Corona pediu a palavra e disparou uma série de críticas pesadas contra a gestão de Leila Pereira. O conselheiro atacou as contratações feitas para a temporada de 2025, chamou a presidente de incompetente e disse que quem não entende de futebol não pode comandar o Palmeiras. Corona citou nome por nome dos jogadores contratados, questionando os valores gastos e a qualidade técnica dos atletas que chegaram ao clube. O conselheiro foi além e criticou também Anderson Barros, o diretor de futebol do Palmeiras, dizendo que ele é medíocre e não entende nada de futebol. Corona mencionou que o clube gastou 700 milhões de reais em jogadores que ele considera de nível técnico inferior, e criticou o fato de não termos conquistado títulos expressivos nos últimos 2 anos, desconsiderando os campeonatos paulistas. Mas o ponto mais polêmico da fala de José Corona foi quando ele tocou no assunto do possível terceiro mandato de Leila Pereira. Segundo o Estatuto do Palmeiras, um presidente só pode se reeleger uma vez. No entanto, existem movimentações nos bastidores para mudar essa regra e permitir que Leila concorra a um terceiro mandato. Corona classificou essa possibilidade como imoral e disse que a presidente deveria amar o Palmeiras e não a si mesma. Após terminar seu discurso, o conselheiro se encaminhou para a saída da sala de reuniões. E foi nesse momento que Leila Pereira explodiu. A presidente do Palmeiras não deixou barato e partiu para cima de Corona com tudo. Ela questionou repetidas vezes se ele era um covarde por estar indo embora sem ouvir a resposta dela e exigiu que ele ficasse para o debate. Leila chamou Corona de fracassado e questionou o que ele faz da vida. A presidente defendeu sua gestão com unhas e dentes, lembrando todos os títulos conquistados e o momento vitorioso que o Palmeiras vive. Ela reforçou que o clube nunca foi tão campeão quanto nos últimos anos e que a Crefisa entrou no Palmeiras justamente quando o clube estava quebrado e precisava de ajuda financeira. A presidente foi ainda mais direta ao dizer que Corona é um desequilibrado e que não tem postura para ser conselheiro do Palmeiras. Leila afirmou que sua gestão é a mais vitoriosa da história do clube e relembrou os títulos brasileiros e paulistas conquistados sob seu comando. Ela disse que não é mulher de ficar calada diante de ofensas e que vai tomar providências judiciais contra quem ultrapassar os limites. O clima ficou tão pesado que outros conselheiros precisaram intervir para acalmar os ânimos. A discussão expôs as divisões internas que existem no Conselho Deliberativo do Palmeiras, com grupos que apoiam a gestão atual e outros que fazem oposição ferrenha às decisões da presidente. O tema do terceiro mandato promete gerar ainda mais polêmica nos próximos meses, especialmente se houver uma tentativa oficial de mudança no estatuto. O que ficou claro é que Leila Pereira não vai recuar diante das críticas. Ela deixou bem evidente que está no comando e que vai continuar tocando o Palmeiras da forma como acredita ser a melhor.
A presidente tem o apoio da maioria dos conselheiros e dos sócios do clube, o que lhe dá força política para enfrentar os opositores. Enquanto isso, nos bastidores, o planejamento para 2026 segue a todo vapor. Além de Matheus Pereira, o Palmeiras está de olho em outras oportunidades no mercado. A diretoria sabe que precisa reforçar o elenco para continuar competitivo em todas as frentes e está trabalhando para trazer jogadores que se encaixem no modelo de jogo de Abel Ferreira. O orçamento aprovado de 1,2 bilhão mostra a dimensão financeira do Palmeiras. Dentro desse valor, está prevista uma receita de 400 milhões de reais com vendas de atletas, o que indica que algumas saídas importantes devem acontecer. O clube está preparado para fazer investimentos significativos, mas também precisa equilibrar as contas e manter a saúde financeira em dia. A torcida palmeirense está ansiosa para saber quem serão os reforços da próxima temporada. A possibilidade de contar com Matheus Pereira no elenco é empolgante, mas tudo depende de como vão se desenrolar as negociações entre o jogador e o Cruzeiro nas próximas semanas. Se a renovação não acontecer, o Palmeiras vai entrar forte na disputa e tem grandes chances de sair vitorioso. E você, torcedor do Verdão, o que acha de tudo isso? Gostaria de ver Matheus Pereira vestindo a camisa do Palmeiras? Concorda com a postura de Leila Pereira na defesa de sua gestão? Acha que o conselheiro Corona exagerou nas críticas? Chegou a hora de você deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quero saber o que cada palmeirense pensa sobre esses assuntos que estão movimentando o clube. Não esqueça de se inscrever no canal Bastidores do Verdão para não perder nenhuma novidade sobre o nosso Palmeiras. Ative o sininho das notificações para receber todos os alertas em primeira mão. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe com outros torcedores palmeirenses que precisam ficar por dentro de tudo o que está acontecendo nos bastidores do clube. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade sobre o Verdão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.